Olá pessoal, eu sou o evangelista Wellington Ramos e nesse momento eu quero convidar você para lhe apresentar como é simples estudar a Bíblia e alimentar-se da palavra de Deus para um crescimento espiritual na nossa vida de fé em Deus. A vida de fé em Deus, ela se refere a uma vida de obediência e condução na palavra dele, não é? Onde nós vamos passar a viver uma vida na direção da palavra. Isso quer dizer fé em Deus, quando você crê na palavra, se submete à palavra e passa a andar pela palavra, não é? Para você andar pela palavra, conhecer a palavra, você tem que buscar o conhecimento. Você se converteu a Cristo? Glória a Deus, muito bem. Você tem que buscar cada vez mais agora o conhecimento da verdade. Você tem que buscar agora cada vez mais o conhecimento do que Cristo nos orienta. Os ensinamentos, as instruções, as orientações de Cristo. Porque o crer em Cristo não é dizer eu creio em Cristo. O crer em Cristo é se converter a Ele para se submeter e viver tudo que Ele nos ensinou. Tudo que o Evangelho nos ensina, nos orienta. Crer em Jesus é colocar a sua esperança no que o Evangelho nos mostra. Crer em Jesus é viver com a sua vida de fé nos conceitos, nas ideias, nos entendimentos, dentro daquilo que foi mostrado para você por Cristo, dentro da sã doutrina, dentro do ensino de Cristo. Crer em Jesus não é participar de um grupo religioso e passar a viver uma rotina de vida religiosa, de exercícios religiosos dentro, não é, do meio, não é, do povo ali naquele local público chamado igreja. Crer em Jesus, viver em Cristo, é crer na palavra dele e passar a viver a palavra dele. Quando eu creio que Jesus é o caminho, então para mim é certo que ele é o caminho, eu creio nessa verdade. Porém, jamais eu vou me dirigir a outros caminhos que ensinam como forma do homem chegar a Deus. Quando eu creio que Jesus é a verdade, eu passo agora a me disponibilizar voluntariamente a viver em tudo que Jesus me ensinou, porque eu sei que a verdade é o que ele ensinou. Jamais eu vou seguir outra direção, seja de quem for, seja de qualquer conceito religioso, seja de qualquer homem, seja de qualquer revelação. Jamais eu vou me deixar levar, ser instruído por outros ensinos doutrinários que não seja aquele que Cristo me ensinou, porque eu creio que Cristo é a verdade, o que ele ensinou é a verdade. Então eu me mantenho na verdade. Jamais eu vou me dirigir a algum exercício de fé, algum ritual, algum movimento que me ensinam para que eu possa ter vida com Deus, ter comunhão com Deus, se eu creio que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Eu não preciso buscar estar em comunhão com Deus, eu não preciso buscar chegar a Deus por nenhum meio de entendimento ensinado dentro das religiões. Porque eu creio que eu já estou em comunhão com Deus, eu já tenho a presença de Deus no meu coração, eu já estou, aleluias, com a minha vida firme e reconciliada com Deus. Eu não preciso estar buscando Deus ali, aqui ou acolá. Eu não preciso me encher mais de Deus em nenhum lugar. Eu preciso só crer que Jesus é o caminho, que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Se eu estou nele, eu não preciso mais seguir essas direções, porque eu sei que eu estou no Pai e o Pai está em mim, porque eu estou em Cristo, seguindo a Cristo, crendo em Cristo e me mantendo firme e fiel na minha vida de condução, de entendimento, de conceitos, no que Jesus ensinou. Então, isso é crer em Jesus, é viver uma fé firme no Evangelho, é colocar tua esperança em tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que é o Evangelho, as boas novas, que Jesus nos conduziu, nos orientou para alcançarmos perdão, salvação, comunhão com Deus, vida eterna, paz na alma, vida em abundância. Você tem que crer no que Cristo ensinou. Você tem que se manter firme no que Cristo ensinou. Não precisa você estar correndo atrás de vida dentro de locais chamados igreja para viver aqueles rituais, os movimentos, não é? As aglomerações que vivem lá, conceitos de que vamos buscar a Deus, vamos se encher de Deus, vamos receber bênção de Deus, vamos receber poder de Deus.
dentro desses locais, dentro dessas manifestações, onde tem esses movimentos, esses rituais. Está errado esse conceito. Você precisa aprender, se encher de Deus, do conhecimento e da graça de Deus, pelo único meio que você vai realmente se encher de Deus, através da palavra. É coisa simples, é você na sua casa ter um tempo, se disponibilizar, colocar um exercício na sua vida, começando pouquinho, com 1 minuto, 2, 3, 5, depois você vai cada vez mais tendo mais desejo, mais vontade de estar meditando na palavra, de estar examinando as Escrituras. Mesmo na sua simplicidade do seu conhecimento, você vai ler a palavra. Se você não sabe ler, não tem desculpa. Se você não tem prática na leitura, procure pregações, procure CDs, procure rádios, procure televisões, programas. Não qualquer programa, mas programas que tenha conteúdo bíblico, que tenha homens que ensinem a palavra, para você se alimentar do ensino, da instrução da palavra. É isso que vai te fazer crescer. É isso que vai te fazer estar cada vez mais firme em Deus. Não é você participar desses movimentos dentro de igreja, nem dessas campanhas, desses pactos, desses votos, desses rituais em nome de poder, de unção, de receber isso, de ser mais cheio de Deus, de buscar a Deus. Aprenda isso. Deus já está em você. Você tem que se alimentar de Deus. O que é se alimentar de Deus? Da palavra que sai da boca dele. É o pão que desceu do céu, é o maná que desceu do céu. É o alimento para nossas almas que devemos desejar como criança afetuosamente esse alimento, para que por ele possamos crescer. Então eu quero te ensinar agora, que tem muita gente presa dentro do sistema religioso, sem entendimento, vivendo uma vida rodeando que nem o povo de Israel, estava rodeando no deserto, não chegava a canto algum, e cada vez mais a vida distante de Deus, porque eles não se importavam com a orientação da palavra, eles não davam atenção à palavra, eles desprezavam a palavra, eles queriam só ver as coisas acontecerem com os seus olhos, na sua visão óptica, eles queriam só buscar aquilo que era por vista, eles não creram na palavra, eles não se manteram firmes na palavra, eles não colocaram a sua vida em fé, em confiança para se conduzir pela palavra, por isso permaneceram arrodeando por 40 anos dentro daquele deserto. Por causa da sua incredulidade, todos pereceram. Todos os que saíram da terra do Egito pereceram, menos 2, que a gente sabe que as Escrituras diz, que foi Caleb e Josué, mas todos daquela geração que saiu do Egito pereceram. Por quê? Porque o homem perece quando ele não está na palavra, quando ele não busca a palavra, quando ele não tem prazer na palavra, quando ele não se fortalece na palavra. Ele pode viver como ele quiser, do jeito que viver, faça o que fizer, esteja dentro de onde estiver, ele vai perecer. Hoje o povo está assim, a igreja do Senhor está que nem o povo de Israel, arrodeando, 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 cada vez mais se perdendo de Deus, cada vez mais vivendo o anátema, cada vez mais se afastando de Deus com os seus rituais, com as suas buscas de Deus, mas sem a direção da palavra, com os seus movimentos de comunhão, de paz, de adoração de Deus, mas fora dos conceitos da palavra, seguindo conceitos que são de homem, não de Deus, estão oferecendo uma vã, em vão estão adorando a Deus, porque o povo hoje está do mesmo jeito que o povo de Israel. O povo pereceu por incredulidade e desobediência à palavra. Por isso que não entraram na terra prometida, a Canaã terrestre, que a terra que Deus prometeu ao povo. Muitos hoje também na igreja de Cristo vão ficar rodeando durante anos até a vinda de Cristo, o arrebatamento, e não vão conseguir entrar na Canaã celestial quando Jesus voltar para buscar o seu povo. Porque muitos estão prevaricando e não estão perseverando na doutrina de Cristo. Estão apostatando da fé, estão desprezando, tendo comichão de ouvido, não suportando a palavra, desprezando a palavra, não estando tendo interesse na palavra, não estando conduzindo sua vida de fé em Deus, sua vida de adoração a Deus, sua vida de comunhão com Deus pela palavra. E com isso, continuam rodeando, vivendo essa religiosidade, esse formalismo, esse igrejanismo, dentro desses movimentos de pacto, de voto, de campanha, de tanto ritual de adoração a Deus dentro das igrejas, que nada disso está servindo, sacrifício de tolo, em vão estão vivendo tudo isso, porque Deus está reprovando este movimento, essa religiosidade.
Esses ajuntamentos solenes que não louvam a Deus, mas só faz satisfazer a vontade do homem, porque não estão dentro, dirigindo-se na condução, na direção da palavra de Deus. E vão continuar rodeando, que nem os israelitas que saíram lá do Egito, o povo de Israel, 40 anos arrodeando no deserto e pereceram, porque o homem, quando não está na palavra de Deus, ele não anda retamente, ele fica rodeando, arrodeando, e não sai dali, cada vez mais se afastando de Deus, e no final vai perecer. Por isso que eu estou hoje entrando aqui para te convidar, para te orientar como você deve se encher de Deus, como você deve buscar a Deus, como você deve fortificar a tua vida, te fortalecer no Senhor e ser cheio de Deus, recebendo a graça, a unção e o entendimento para a sabedoria em Deus. Sabe como? Pega a tua Bíblia, abre ela, eu aconselho você que bota um propósito na sua vida de conhecer Cristo e o que Ele ensinou. E conhecer o Evangelho. E isso você só vai conhecer lendo o Novo Testamento. Os 4 Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas Apostólicas e Apocalipse. Por quê? O Novo Testamento, você vai conhecer a biografia de Jesus. O que ele ensinou, como ele viveu, qual o comportamento dele, tudo que ele nos orientou, você vai conhecer sobre ele. Não é? A verdade que foi trazida para nós através de Jesus, porque a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a verdade de Deus para o homem ter o entendimento de Deus foi revelada por Cristo. A verdade da salvação você só pode conhecer através de Cristo, porque antes de Cristo tinha a promessa, mas a promessa não tinha sido revelada. A promessa foi revelada, o leque de Deus foi aberto, todo o mistério de Deus foi revelado em Cristo. A partir de Cristo, você conhece a verdade que liberta. Então, é o que eu te aconselho. Leia o Novo Testamento, porque os 4 evangelhos você vai conhecer a biografia de Jesus, o que ele ensinou, o que ele reprovou, qual a orientação dele, o que ele ordenou para a igreja, qual o chamado do homem para chegar a Deus que Jesus fez, o que o homem precisa fazer para alcançar o perdão, a salvação, a vida com Deus, o que Jesus ensinou sobre isso. Os 4 evangelhos você tem que ler. Você não pode conhecer a Jesus se você não lê as Escrituras. Você só conhece Jesus através das Escrituras. Esse Jesus que está sendo apresentado aí, dentro das muitas igrejas, cuidado. Esse Jesus não é o das Escrituras. O que estão ensinando aí não é o que Jesus das Escrituras ensinou. Então você tem que ler. Aí leia Atos dos Apóstolos. Por que, irmão Wellington? O evangelista Wellington? Fica à vontade, irmão. Aqui não tem esse negócio de... Não, eu sou irmão em Cristo de todos vocês que estão na mesma fé, na mesma esperança, seguindo o mesmo Senhor, que tem o mesmo batismo, que louvam o mesmo Deus e que está dentro da mesma doutrina. Nós somos irmãos na fé. Somos cristãos, seguidores de Cristo. Então, pode me chamar de irmão. Por que, irmão Wellington, lê o Atos dos Apóstolos? Por quê? O que significa Atos dos Apóstolos? Está falando das atividades apostólicas. Do que eles praticaram como igreja. Você vai conhecer aqui. Jesus, quando estabelece a igreja, em Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja na atividade. A atividade da igreja, você vai conhecer em Atos dos Apóstolos. Através de tudo aquilo que está revelado aqui no Atos dos Apóstolos. O que os apóstolos passaram a viver, passaram a orientar, passaram a crer, passaram a praticar como igreja do Senhor. E você, como igreja de Cristo, você tem que conhecer isso para não estar vivendo essas coisas aí dentro de igreja que não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Atos dos Apóstolos, para você conhecer o que os apóstolos praticaram, o que eles ensinaram, qual foi a atividade da igreja aqui em Atos dos Apóstolos. Você vai conhecer qual foi a função da igreja, qual foi a mensagem que a igreja pregou, como a igreja se portava, o que os apóstolos passaram a orientar, a ensinar o povo aqui em Atos dos Apóstolos. E as cartas apostólicas, você vai conhecer o conteúdo doutrinário para se defender
dos falsos ensinos, das doutrinas de demônio, dos ensinos anátema, do evangelho anátema. Porque as cartas apostólicas foram escritas com essa finalidade: proteger a igreja dos falsos mestres, das falsas doutrinas, dos falsos ensinadores. As cartas apostólicas foram escritas para corrigir a igreja, repreender a igreja, instruir a igreja, mostrar aos irmãos como se portar estando em Cristo, mostrar aos irmãos o que aprovar, o que não aprovar, o que é correto, o que não é correto. As cartas apostólicas você precisa ler, porque doutrina para a igreja você vai conhecer nas cartas apostólicas, doutrinas para você se fortalecer, se defender contra falsos ensinos. Se você não estiver conhecendo as cartas apostólicas, que foram cartas de advertência, de instrução, de orientação, enviada para as igrejas, para os irmãos, para determinada situação. Por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas foi enviada no propósito de corrigir os irmãos que estavam caindo da graça, estavam vivendo um outro evangelho, estavam deixando a fé em Cristo e tendo o entendimento que era necessário circuncidar, porque a fé em Cristo só não bastava para o homem se salvar. Eles ensinavam, estava tendo um ensino que estava contaminando o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina no meio dos irmãos, que estava levando os irmãos a cair na graça. Porque estavam introduzindo dentro da igreja dos Gálatas que era necessário a circuncisão, circuncidar-se. Porque os judeus, eles creram em Jesus, mas continuaram guardando prática da lei, que não era mais válida para o homem alcançar salvação, que não era mais válida para o homem chegar a Deus, porque em Jesus a lei foi cumprida. Em Jesus, o que era temporal, o que era transitório, tornou-se permanente. É preciso entender isso, e Paulo escreve a carta aos Gálatas para essa orientação aos irmãos na Galácia, instruindo sobre a lei, instruindo sobre a graça, orientando os irmãos a não se deixarem levar por nenhum outro evangelho, que não seja aquele que Paulo ensinou, seja quem fosse que fosse pregar lá. Poderia ser Pedro pregando um outro evangelho, até porque o próprio apóstolo Pedro foi repreendido por Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 14 ao 16. Dá uma lidinha lá. Por que Paulo repreendeu Pedro? Porque Pedro estava pervertendo, se deixando perverter, e saiu dos princípios do evangelho e passou a viver outro conceito, entendendo, porque se deixou levar pela influência dos irmãos judeus. E a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se não repreender logo aquele que está introduzindo um falso ensino no meio da igreja, se quem está na frente tendo a responsabilidade, se quem tem o conhecimento não repreender logo essa pessoa com esse ensino maldito, a igreja toda será contaminada. É o que tem acontecido hoje no meio da igreja de Cristo. Pessoas introduzindo coisas que não tem nada a ver com o evangelho. E não tem ninguém para corrigir, repreender, instruir, orientar os irmãos para proteger a igreja dos falsos conceitos, das falsas doutrinas, dos falsos mestres. Está faltando homens que protestem contra o erro doutrinário dentro da igreja. Está faltando profetas de Deus que protestem contra os conceitos errôneos. Então a carta de Paulo aos Gálatas foi escrita com essa finalidade: corrigir os irmãos e proteger os irmãos do falso ensino que estava sendo dado, instruído dentro da igreja dos Gálatas. E se você lê Efésios, Coríntios, Romanos, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, Paulo está tratando sobre um assunto da justificação. Tanto é que dizem que essa carta, o nome dela é a carta da justificação, que ensina sobre isso. Porque Paulo está tratando sobre isso, mostrando que o homem é justificado não por obra, não por nenhuma outra coisa da lei, nem pelo que ele faça, mas mediante a fé em Jesus, o homem é agraciado por Deus com o seu perdão. E aí você precisa ler as cartas apostólicas nesse entendimento, para você aprender o que é correto e o que não é, para você ter defesa da fé, para você conhecer o que não está condizente com o evangelho de Cristo. Então você tem que ler
os 4 evangelhos, as cartas apostólicas, Atos dos Apóstolos. Eu estou mostrando aqui para você rapidinho cada necessidade, cada finalidade de cada livro escrito. Apocalipse é importante você ler, agora é um livro mais complexo porque ele é um livro figurado, não é? É um livro simbólico, a gente tem que ter entendimento para não criar uma interpretação errada do texto. Tem muita gente que cria interpretação errada de Apocalipse. Quer ver uma interpretação errada de Apocalipse que tem muita gente que cria sobre o chip? O número 666, o chip na testa ou aqui, não está falando de um chip literal, meu amigo. Isso está falando daquele que aderir, que consentir, que se submeter ao sistema do anticristo, aqui na mente, e passar a praticar. É muita interpretação errada de Apocalipse. Então, para você se fortalecer no Senhor, para você ter uma vida devocional a Deus, de adoração, o que é adorar a Deus? Adorar a Deus não é viver um movimento de cantar hino, disso, não. Adorar a Deus é você viver uma vida de submissão e obediência a Deus. Adorar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus, submeter-se a Deus, é você devotar a sua vida a Deus, agora através da palavra, não através de movimento religioso dentro de igreja. Irmãos, em nome de Jesus, irmãos, vamos despertar para essa realidade. É tempo de buscar o conhecimento para não perecer com os simples que estão perecendo, por não ter conhecimento. Não é tempo mais de perder tempo vivendo esses movimentos em nome de Deus, de poder, de unção. Viver uma vida com Deus, aparentemente de submissão, de adorar a Deus dentro de igreja. Vida com Deus não se vive dentro de igreja. Vida com Deus se vive dentro do seu interior, no seu viver, em todo momento, em toda hora, onde você estiver. Você tem que ter a vida com Deus, negando-se, renunciando, resistindo o mal, não deixando pensamentos impuros dominar, sentimentos, não é, impuros no teu coração, atitudes que não condiz com a vontade de Deus. Vida com Deus é você viver aprovando tudo aquilo que é agradável a Deus, no seu viver cotidiano, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, com quem tiver, onde tiver, qual situação, qual circunstância. Isso é vida com Deus, onde você está com a sua mente presa na palavra e nada que te conduzam, que não for dentro dos conceitos, dos parâmetros da palavra, você deve aceitar. Ao contrário, você deve reprovar as obras infrutuosas das trevas com a verdade que liberta, sendo luz, esclarecendo aqueles que estão com o entendimento errado, esclarecendo da verdade de Deus e não comunicando com eles, concordando com as obras infrutuosas das trevas. Então, ter uma vida de adoração a Deus, de comunhão com Deus, é isso, irmãos. Hoje as pessoas centralizaram esta vida com Deus de comunhão de uma forma errada e maldita dentro de igreja. Porque tudo foi concentrado dentro da igreja, aonde está a pior frieza, o pior lugar. Vou dizer uma coisa para você. O pior lugar que o povo está reunido com o nome de adoração a Deus é dentro das igrejas hoje. Não estou generalizando. Muitas igrejas, é melhor você sair delas para ser edificado em Deus, para não morrer, do que estar dentro dela com o nome de que vive, estando morto, achando que Jesus está dentro dela e ele está fora há muito tempo. Vida com Deus é uma vida de compromisso com a palavra no teu diário, no teu cotidiano, no teu pensar, agir, falar, proceder, caminhar, aonde tiver, em qualquer lugar. Então quero te ensinar uma vida com Deus. Quer ser cheio de Deus? Quer buscar a Deus? Faça isso. Pega a tua Bíblia, lê um texto, tenta entender aquilo ali, e o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar na compreensão do que Deus quer que tu entenda, da verdade dele. Agora você tem que fazer isso não dentro de uma rotina sistemática, não é? Dentro do formalismo religioso. Você tem que fazer isso dentro de uma necessidade, uma busca por necessidade. Você entendendo que você precisa disso para estar mais próximo de Deus no conhecimento, para não ser levado pelo engano. É uma necessidade, não é uma opção, não é uma situação que eu diga, não, quero não, depois eu vou. É uma necessidade.
Por que você não deixa de comer? Por que você tem que comer o alimento físico, material? Porque é uma necessidade. O corpo sem a comida, ele morre. O crente, a sua vida espiritual com Deus sem a palavra, ele morre. Muitos estão mortos porque não está se alimentando da palavra. Muitos já morreram há muito tempo. Então, nesta hora, eu quero te trazer o alimento sólido, amém? Então, que você possa saber o que é uma vida de comunhão com Deus, uma vida de fé em Deus, uma vida de adoração a Deus, para que você possa ser maduro, você possa ser uma pessoa mais conhecedora das verdades conceituais de Deus, para que você viva uma vida verdadeiramente sólida, firmada em Deus, através da sua palavra, não é? Foi o próprio Jesus que disse, ele disse assim, eu comparo o homem prudente, aquele que ouve a minha palavra e pratica. Então venha o que vier, esse homem está firme. Numa rocha, a rocha é a palavra, irmão. O alicerce é a palavra, o princípio da minha fé é a palavra. A submissão sem questionar é a palavra. A vida de devoção, de servidão é a palavra. Tem muita gente que está trocando os valores. Hoje as pessoas passam a entregar sua vida devoto, submisso às igrejas, à religião, os homens e não a palavra. Jesus não chamou ninguém para ser devoto de igreja. Jesus não chamou ninguém para ser escravo de homem dentro de doutrina, dentro de igreja. Jesus não chamou ninguém para crer em homem, nem e se dirigir para ter comunhão com ele dentro de locais públicos chamados igreja. Jesus disse, vinde a mim, todos vós. Jesus disse, guardai a minha palavra e verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, é a palavra. Jesus disse, quem ouve a minha palavra, esse é bem-aventurado. Quem ouve a minha palavra, esse eu estarei com ele fazendo morada. Jesus não mandou a gente ir para nenhum outro lugar. Ao contrário, gente, preste atenção. Os homens hoje ensinam você a buscar a Deus aonde? Os homens hoje, dentro das religiões das igrejas, ensinam você a buscar receber bênção de Deus, indo para onde? Os homens ensinam você a ser fiel a Deus, fazendo o quê? Os homens ensinam você sacrificar-se e oferecer sacrifício a Deus como? Tudo está centralizado aonde? Dentro das igrejas, nos movimentos, nos pactos, nos votos, na servidão, nas práticas, nas obrigações da religião. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Para você adorar a Deus, para você servir a Deus, para você alcançar as bênçãos de Deus. Ao contrário. Não é fazendo campanha, nem indo para a igreja, nem fazendo pacto, nem fazendo nenhuma promessa e cumprindo para alcançar a bênção de Deus. Se ouvires a minha palavra e teres o cuidado de guardar tudo que nela está escrito, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Aonde estiveres, você não precisa ir buscar bênção em canto nenhum. Todo mérito, todo o princípio de Deus para o homem está na presença dele. Receber a graça dele, receber as bênçãos dele, está afirmado nele. É na palavra. Essas pessoas estão te ensinando errado. O verdadeiro pastor, o verdadeiro pregador do evangelho, não chama você para fazer campanha para alcançar a bênção. Instrui, orienta e corrige você a se manter firme na palavra para ser bem-aventurado. Estando firme na palavra, vivendo o que a palavra ensina. E a palavra não ensina. Ninguém está fazendo campanha dentro de igreja, vivendo prática de religiosidade, cumprindo voto, fazendo sacrifício. E não. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, esse que vos fala, seu amigo, irmão, evangelista Wellington Ramos, o objetivo é levar para você a luz de Deus, iluminando o teu entendimento, para te libertar dessa cegueira espiritual, dessa escravidão que você está dentro da religião, sendo negócio de homem, sendo enganado por Satanás, seguindo doutrina de demônios, vivendo um evangelho anátema, e o pior de tudo, tendo a esperança de que vai alcançar o céu, sem se submeter à doutrina de Cristo, sem estar guiado por Cristo.
pode até dizer que crê em Jesus. Se não está guiado por ele, não faz parte com ele. Mas que Deus te abençoe, que você compreenda, receba essa orientação, receba essa instrução, pratique ela e você será bem-aventurado em nome de Jesus. Me acompanhe aí na minha página no Face toda quarta-feira, de 9 horas até as 10h30 da noite. Eu estou com a instrução ao vivo toda quarta-feira na minha página aqui no Face. Visita a minha página, meu canal no YouTube. São vários vídeos de instruções que vai te abençoar, com muitos vídeos de instruções lá para você escolher temas. E que você esteja aí sendo prudente com a tua fé e se interesse a buscar o conhecimento de Deus para o seu crescimento. Amém? Fica na paz, que Deus continue abençoando. Eu aqui me despeço de vocês, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos vocês, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.